Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 128. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, fundador do curso Projeto Elétrico. Você está aqui acompanhando essa série de vídeos que aprofundam os conhecimentos passados dentro do curso Projeto Elétrico. Aqui a gente, cada semana, pode estar falando sobre um dos 4 tipos de projetos que nós ensinamos por completo lá dentro do curso Projeto Elétrico. Quais são esses projetos? Instalação elétrica interna, medição coletiva, subestação e geração fotovoltaica. E tudo isso a gente ensina os nossos alunos e mostra aqui no canal também, tudo em AutoCAD e principalmente na nova ferramenta que já está dominando o mercado, que é o Revit Elétrica. Então a qualquer semana você pode encontrar um assunto desse universo aí de projetos elétricos, interno e padrão concessionária, aprofundado aqui no canal. Você vai ver que a gente tem alguns materiais, algumas famílias, templates, planilhas. O material que você vê aqui nesse canal, nessas aulas, é um material exclusivo do curso Projeto Elétrico. O conteúdo que está aqui é um conteúdo profundo e eu quero que o máximo possível de pessoas tenham acesso, conheçam, aprendam, tirem suas dúvidas. É a nossa missão aqui nesse canal. Mas se você quiser aprofundar, se você quiser dar um passo além, se você quiser ter acesso à minha equipe de suporte, ao conteúdo sistematizado, com material, isso você encontra no curso Projeto Elétrico. E para entrar numa das próximas turmas do CPE, curso Projeto Elétrico, você pode clicar no link abaixo aqui, o primeiro link vai te levar numa página de inscrição e você pode se cadastrar, vai entrar num grupo de WhatsApp e você vai ficar recebendo esse conteúdo semanalmente e vai ser avisado quando a gente estiver pertinho de abrir uma nova turma. Então não perca tempo, clica no link abaixo e se cadastre. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aí de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo para que o YouTube possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que precisam saber dessas informações aqui. Então, hoje o assunto é subestação, queda de tensão e na ferramenta do Revit Elétrica. Eu vou te mostrar na prática, dentro de um estudo de caso, como é que essas coisas se combinam, como é que a gente ganha produtividade, como é que a gente ganha assertividade em um projeto de subestação no quesito de queda de tensão dentro dessa ferramenta. Então, tenho muita coisa para mostrar para vocês, vou ser bem direto ao ponto. Vamos rodar a vinheta e vamos começar a aula de hoje. Já estou na tela aqui com o projeto que vai ser o nosso objeto de estudo de caso aqui para várias e várias aulas do canal. Esse projeto é de grande porte, é um empreendimento comercial, shopping comercial de grande porte. Esse tipo de projeto é o tipo de projeto que eu quero que vocês coloquem na cabeça aí, que são os projetos que vocês vão fazer. Projetos desse tipo aqui nascem nessa ferramenta. O arquiteto, a empresa de arquitetura que está criando esse projeto, que está na frente desse empreendimento, com certeza absoluta já está trabalhando nessa ferramenta. Seus futuros clientes, seus futuros parceiros. E você precisa entender que se você não usa essa ferramenta, se você não se adequou a essa realidade que é o projeto em BIM, BIM é um sistema, é a forma de projetar. Não é mais desenho rabiscado no AutoCAD. É a forma de projetar. Essa aqui é uma das ferramentas, que é o Revit, que é a ferramenta mais usada do mundo para essa metodologia BIM. Não é à toa, porque afinal ela é da Autodesk, que é a mesma fabricante do AutoCAD, que é a ferramenta de desenho que foi mais utilizada no mundo todo também, na história. Então eles continuam aí modificando a história da engenharia do mundo. Hoje é a ferramenta mais usada. Então, por que você não vai dominar essa ferramenta? Não existe nenhum motivo para você não tomar uma ação urgente e decidir na sua cabeça que você vai projetar a parte elétrica, instalações elétricas e padrão concessionária, principalmente. Não adianta só fazer parte interna. Não adianta. Você vai projetar nessa ferramenta. E veja bem, gente, eu quero que vocês, para pegarem projetos como esse, você tem que dominar a ferramenta. Você tem que entender como é que ela funciona. Você precisa ter conhecimento para colocar em prática aqui e personalizar seus projetos. Você tem que ser, o que eu quero que você seja é um usuário avançado, um projetista avançado de Revit Elétrica.
Não adianta, por exemplo, eu só lhe entregar um monte de família, que são os objetos que estão aqui dentro desse programa, a gente chama de família. Um conjunto de famílias a gente chama de template. Nós temos um template exclusivo aqui no curso Projeto Elétrico. Não adianta eu lhe dar esse template na sua mão se você não tem o conhecimento, se você não tem as aulas passo a passo para você aprender a nossa forma de usar esse programa. Então não adianta eu te dar milhares de famílias, vários templates, não adianta eu jogar isso aí no seu colo e você não saber o que fazer com isso. Tem toda uma metodologia por trás para você entender como que você vai chegar nesse tipo de projeto. Melhor ainda, como é que esses projetos vão chegar até você. E como que você tem que proceder para projetar projeto elétrico nesse porte, desse nível. Aqui no canal eu já trouxe vários projetos aqui dentro do Revit para você ver. Projeto de usina, projeto de indústria, projeto de condomínio, horizontal, projeto de prédios verticais, de 20 pavimentos, de 2 empreendimentos, 2 torres. Já temos outros estudos de caso aqui, por exemplo, de empreendimento hospitalar, médico. Tudo isso, grandes projetos que eu quero que vocês entrem na cabeça de vocês aí. Ó. Vocês vão ser projetistas de alto nível. É isso que eu estou formando aqui, preparando meus alunos para isso. E você que está aqui acompanhando o canal, você também está se preparando, está sendo preparado para ser um projetista de alto nível. A minha missão é essa. É transformar a engenharia elétrica, projetos da engenharia elétrica no Brasil. Eu estou apenas começando. Já estou aí com mais de 1.300 alunos formando aí um verdadeiro exército para mudar essa história de que projeto elétrico só é feito no AutoCAD, só é desenhado com papel e caneta. Projeto de padrão concessionário só é feito no AutoCAD. Eu estou tentando mudar essa história. Preciso da sua ajuda para que você me ajude a transformar a história da engenharia elétrica no Brasil, a história dos projetos elétricos no Brasil. Por isso que o curso Projeto Elétrico é tão completo. Lá no CPE você vai aprender a usar os elementos, você vai aprender a usar o programa, você vai aprender a personalizar as ferramentas, personalizar as famílias, criar famílias novas. Você vai ter liberdade total, você vai ter domínio total da ferramenta. É muito diferenciado de qualquer coisa que você possa pensar que existe aí no Brasil sobre esse assunto de projeto elétrico aqui no Revit. Então, dada essa devida introdução, vamos conhecer um pouquinho o projeto? O que é que nós temos aqui? Um shopping comercial de grande porte, e aí a gente tem finalidades diferentes nessas edificações. Deixa eu dar uma visualizada aqui um pouco mais de cima. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3 edificações, 4, 5. Essas 3 edificações maiores aqui, ó, esse que está em formato de L aqui, ó, essas 3 são edificações para lojas. Ou seja, nós vamos ter múltiplas unidades consumidoras dentro desses prédios. Então aqui vai ter múltiplas unidades consumidoras, aqui tem múltiplas unidades consumidoras, aqui à direita também tem múltiplas unidades consumidoras. Nesse bloco aqui do meio e nesse bloco central aqui, nessa edificação central e nessa menor aqui, nós vamos ter lojas âncoras. Aqui nós vamos ter uma loja âncora e aqui nesse central nós vamos ter 2 lojas âncoras. Então, ó, são 3 lojas âncoras, ou seja, são unidades consumidoras de maior porte. Então, já está na cara que você vai ter que pensar em subestação para cada uma delas. E para esses blocos aqui, você vai ter que pensar se são múltiplas unidades consumidoras, você vai ter que ter um atendimento de múltiplas unidades consumidoras, ou seja, um quadro de medição coletiva. Aí a gente vai planejar nas futuras aulas aqui, se você se ligar aqui nesse conteúdo desse canal, você vai acompanhar tudo, ou vai fazer várias e várias aulas sobre esse caso aqui. Nós vamos ter que planejar como que a gente vai fazer isso. Tá? É um desafio que está aqui na minha empresa em andamento e eu quero que você participe. É como se eu estivesse montando um grupo de trabalho para atender esse projeto. Eu quero que você participe. Ó. Vem cá, senta aqui do meu lado, senta aqui na nossa mesa, junto comigo, com a minha equipe, e acompanha como é que a gente vai lidar com esse projeto aqui. Se você se inscrever no canal agora, você vai acompanhar, você não vai perder nada. Principalmente se você se inscrever no link que está aqui, colocar seu e-mail, seu nome, você vai receber avisos e avisos sobre essas futuras aulas que vão vir. Estamos só começando. Essa é a série Projeto Elétrico na Prática, e se você não viu as anteriores, está perdendo muita, mas muita coisa. Esse é o episódio 128. Só para você ter ideia do que você está perdendo aí, se por acaso você caiu por aqui agora, tá? Então vamos lá.
Essa história da medição coletiva aqui vai ficar para outra aula. A gente vai ter que decidir como vai fazer esse atendimento. Hoje o foco é uma loja âncora, esse restaurante aqui, ó. Esse restaurante aqui na parte bem central aqui desse projeto. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco mais na lateral. Esse restaurante aqui, que a gente vai ter térreo e superior, a gente precisa então atender como subestação. E a minha preocupação, meu objetivo nesse momento aqui com vocês, que eu quero compartilhar essa parte do planejamento do projeto é como que eu vou lidar com a queda de tensão da subestação de entrada, o ramal de entrada e a subestação padrão concessionária dessa unidade consumidora aqui, desse restaurante, tá? Eu vou abrir aqui a planta baixa, então você vai ver, ó, que essa frente aqui, ó, esse círculo todo aqui, inclusive uma pequena parte aqui atrás desse empreendimento, é uma unidade consumidora. E aqui, daqui para trás, nós vamos ter outra unidade consumidora. Então, me preocupa saber essa instalação elétrica da parte do restaurante aqui. Vamos ter um quadro central, um centro de carga, digamos assim. Nós vamos ter alguns quadros de distribuição e nós vamos ter um quadro principal, que é o quadro geral de baixa tensão. No momento, esse quadro geral de baixa tensão, ele já está localizado aqui, ó, mais ou menos no finalzinho da área dessa unidade consumidora. Então, eu já tenho aqui para representar na aula o quadro geral de baixa tensão, que vai concentrar toda a carga, e eu já tenho aqui um elemento que já está simulando toda a minha carga. Nessa aula de hoje eu não vou falar muito de fator de demanda, de cálculo de demanda para a concessionária, não. Você pode ver em outras aulas, já tenho várias aulas falando sobre esses outros assuntos. Meu foco aqui é a queda de tensão. Eu quero saber onde eu vou posicionar a subestação e onde eu vou posicionar principalmente esse elemento aqui, ó, o quadro geral de baixa tensão. Onde eu devo posicionar ele, dada essa área todinha aqui, ó, essa área todinha aqui que eu estou marcando, dada essa área todinha, onde eu posso posicionar ele que vai me garantir uma queda de tensão boa para esse projeto, tanto da subestação quanto do projeto interno. Por que eu estou falando disso? Porque vamos já lembrar aqui da NBR 5410, uma instalação elétrica que é atendida pela rede primária da concessionária, da distribuidora, ela tem aí que ter os limites de queda de tensão total de 7%. E esses 7% são determinados pelo projetista. É distribuído pelo projetista. Então eu não tenho muita escolha com relação à subestação. Aqui já é a minha via pública, aqui perto dessas árvores. Ela vai ficar aqui, não tenho muito o que escolher. Inclusive, de acordo com o que a gente tem para esse projeto aqui, a gente tem um limite aqui nessa propriedade, que tem tipo um recuo. Então nós vamos colocar a subestação por aqui, nessa área verde aqui, perto dessas árvores, tá? E eu tenho então que ver como é que vai ficar a distância da subestação até o meu quadro lá dentro. Esse aqui, esse circuito que sai da subestação que eu vou fazer até o quadro lá dentro, é o que a gente chama de ramal de entrada. Esse ramal de entrada tem que ser dimensionado principalmente pela queda de tensão, porque numa distância grande como essa aqui, não faz sentido pensar lá somente na capacidade de condução de corrente. Eu preciso me preocupar, de cara já vem a preocupação da queda de tensão. Falou distância e cabo, já estou pensando em queda de tensão. E você devia pensar também. Então, essa é a minha preocupação e é isso que eu quero verificar com vocês aqui agora. Vamos colocar a subestação no lugar? Vamos lá. Sistemas, elétrica. Vou colocar aqui um dos modelos das nossas subestações. Vou pegar, por exemplo, aqui a subestação aérea. Estrutura única, medição na baixa tensão. Tá? Medição na baixa tensão. Já estou com o elemento aqui. Vou dar um zoom aqui, mais ou menos por onde eu falei que ela ia ter que ficar. Espaço para rotacionar. E vou colocar aqui, inserir a minha subestação. Está determinado que ela precisa ficar por aqui, porque já é o limite da propriedade. Ó. Dá uma olhadinha onde ela ficou. Ela ficou próxima aí dessas árvores aí que eu falei para vocês. Beleza. Essa então é o local da minha subestação. E agora eu tenho aqui na planta baixa, vamos tirar o zoom aqui. Eu tenho a representação de todas as minhas cargas. O meu primeiro painel, o painel central da minha instalação elétrica interna, que é o QGBT. Esse quadro aqui já está com o nome, já está QGBT, ele já está conectado com carga, então se eu chegar nesse painel aqui, criar uma tabela de painéis, eu vou ver o quadro de cargas. Ó. Eu coloquei um circuito representativo de toda a instalação, com potência representando toda a instalação, está representando aqui 60.000
volt-amperes, ou seja, 60 kVA de carga instalada. Essa carga aqui já está representando para mim uma demanda de toda a instalação. Então a gente tem, na verdade, carga instalada ao longo desse projeto de baixa tensão. A gente tem aqui muito mais carga instalada, a gente tem cerca aí de praticamente 100 kW de carga instalada. E a demanda, ou seja, o grupo de cargas aqui a gente tem ar-condicionado, tomadas para cozinha industrial, nós temos iluminação, nós temos força motriz. Então, tudo isso aí, já considerando uma certa estatística dessas cargas, ou seja, a demanda, eu tenho a representação aqui de 60 kVA, que está, digamos assim, conectado com o meu quadro, que é o QGBT, que está aqui do ladinho. Ok, já entendi então que eu tenho o meu quadro aqui, e agora eu vou conectar esse meu quadro, já tem um circuito de força, eu preciso conectar ele, olha só, à minha subestação. Ou seja, nesse momento eu vou conectar toda a minha instalação elétrica na minha subestação principal. Essa subestação aqui vai ter mais ou menos 75 kVA de potência para a subestação. Então eu vou colocar aqui, clico nesse painel, venho os circuitos elétricos e digo que ele vai se conectar à minha subestação. Ele já me dá aqui uma opção de me conectar na minha subestação. Quando eu clico nisso, ele já faz aqui, já forma um retangulado azul dizendo que esta carga, ou seja, para mim, essa instalação elétrica toda desse restaurante, dessa loja âncora, está conectada na minha subestação. Ok. Posso até clicar na minha subestação aqui e criar também um sistema de força, não tem problema nenhum. Vou criar um sistema de força aqui para ela. Não preciso conectar ela em outra carga, tá? Ou em outro painel, por exemplo. De forma tal que se eu clicar na minha subestação aqui e pedir para ver uma tabela de painéis, ou seja, um quadro de cargas, eu vou ter aqui justamente a carga total do painel, representando toda a instalação. Uma demanda total, digamos assim, de 60 kVA. Tem uma corrente nominal de 157. Coloco aqui um fator de agrupamento de 1 e 0,9 de correção de temperatura. Por que fator de agrupamento 1, Marcelo? Por quê? Gente, isso aqui, veja bem, isso aqui é o meu circuito principal de alimentação. Mais uma vez, colocar aqui no 3D para ficar mais fácil a gente ver. Tentar até colocar uma transparência aqui para a gente ver o painel ali de fundo. Vamos ver se a gente consegue ver. Olha só. Eu vou colocar aqui estrutura de arame. E aqui, bem aqui você vê o painelzinho lá conectado, tá? Esse painel aqui, eu vou até colocar um espaço para rotacionar melhor. Esse painel é o QGBT, quadro de horário de baixa tensão. Por enquanto ele está naquele local ali. Desse painel, até a minha subestação, do painel vai vir subterrâneo aqui e vai chegar na minha subestação que já está posicionada aqui na frente da propriedade. É um circuito único. É um circuito subterrâneo que, por sinal, poderia até modelar essa infraestrutura, tá? Vou mudar um pouquinho a vista aqui, para dar mais um zoom aqui para a gente ver melhor. Olha só. Essa minha infraestrutura daqui desse painel poderia ter caixa de passagem aqui, outra caixa de passagem aqui, mais uma caixa de passagem aqui, mais uma aqui para a subestação. Eu poderia modelar isso aqui tranquilamente. Por sinal, eu vou fazer isso em outra aula. Modelagem de infraestrutura, eletroduto, caixa de passagem, banco de dutos, se você desejar, mas nesse caso aqui não é um banco de dutos, é só mesmo 3 eletrodutos de PID, por exemplo, Canaflex, cada um passando uma via de cabo, poderia até passar uma via de cabo reserva, seria bem interessante também. Mas enfim, já estou falando de outro assunto aqui. Essa minha infraestrutura aqui subterrânea vai contemplar um circuito carregado. Então, eu tenho o fator de agrupamento aí de 1, por isso eu coloquei o fator de agrupamento 1. Está aqui no meu quadro de cargas que você acabou de ver. Fator de correção de temperatura 0,9. E aí eu tenho uma corrente então, total de 174 amperes. Beleza. Nisso, tem um disjuntor de 180 amperes. Um cabo automaticamente já dimensionado pelo Revit aqui, de 70 milímetros, circuito trifásico. Tem uma distância aproximada de 104 metros. Isso aqui o Revit calculou para mim. E eu vou considerar, então, 120 metros. Eu posso decidir quanto que eu vou considerar de distância para esse circuito. E aí eu tenho, então, automaticamente calculada a queda de tensão. 4,37%. 4,37%. E agora começa o nosso pensamento analítico. A nossa interpretação e as nossas decisões como projetistas. Tudo que eu coloquei aqui foi automaticamente considerado pelo Revit. Deixa eu mostrar para vocês como é esse passo a passo, tá? Antes da gente ter isso tudo pronto. Eu vou apagar aqui algumas definições
Vou apagar aqui o comprimento, colocar 0 aqui para vocês verem. E aí eu vou mostrar como é que a gente toma essa decisão com a ajuda do Revit. Eu tenho corrente projetada aqui, ó, de 174, disjuntor sugerido de 180 amperes. Vou colocar aqui 180 amperes. E aí, automaticamente, ele me dá o condutor. Se eu trocasse aqui o disjuntor, por exemplo, para 150, o condutor estaria, então, ó, de 50 milímetros. Isso aqui é automático, tá, gente? Eu vou colocar 180, que é o ideal aqui para esse circuito. Circuitos, então, condutores de 70 milímetros. Primeiro passo, dimensionamento condutor feito. E agora eu vou ver para o próximo passo. Esse aqui foi o critério da capacidade de condução de corrente. Então eu vou colocar aqui que eu adotei o condutor de 70. Eu tenho uma distância agora, que isso aqui é calculado pelo Revit. Preste atenção, não calculei isso aqui. E imagina você no AutoCAD tendo que calcular isso aqui. Já seria um primeiro grande trabalho. Eu não calculei isso aqui veio automático do Revit. A minha decisão de projetista é dizer quanto eu vou realmente considerar de distância. Baseado o cálculo do Revit, eu vou considerar, porque tem descida, subida, então é meu critério. Eu vou colocar aqui 120 metros, por enquanto, considerado para esse circuito, tá? E aí eu tenho, então, agora calculado para mim. Se eu tenho a corrente, tenho o condutor, tenho a distância, eu tenho, então, a queda de tensão automaticamente calculada pelo Revit, que está aqui de 4,37%. Ok? Poderia parar a aula por aqui? Poderia. Mas eu quero que você entenda que a ferramenta, o Revit, a ferramenta, a planilha, o template, as famílias aqui, são ferramentas, são auxílios de informação. Você não pode ser um simples usuário de template, de planilha, de família. Você tem que ter o pensamento crítico, tem que entender o que o programa está fazendo. E com isso, tomar decisões como projetista. Então eu não vou parar por aqui. Isso aqui é só o começo. Isso aqui foi só arrumando a casa para poder começar o meu pensamento analítico, minhas decisões de projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar esse quadro aqui na lateral, aqui, ó, na minha lateral direita, para a gente ficar olhando para ele. Coloco aqui na direita. E agora na esquerda eu vou ficar olhando aqui para a planta baixa, tá? Por exemplo. No 3D, eu vou colocar aqui numa vista mais próxima aqui para você entender o que a gente está fazendo aqui direitinho. Lembrando que eu estou vendo minha subestação aqui e o meu QGBT lá. Essa distância aqui eu considerei como 120, ó, olha para a direita agora. O condutor já está dimensionado, 70 milímetros. E eu tenho uma distância do Revit sugerida de 104, considerei 120, e eu tenho minha queda de tensão de 4,37. Agora vamos adotar como premissa aqui, importantíssimo. Essa queda de tensão está o suficiente? Tem muita gente que tem um número 3% na cabeça. Quando você fala de queda de tensão, é 3%. E pronto. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Queda de tensão, como eu já falei nessa aula, se for uma unidade consumidora, uma instalação elétrica, conectada na baixa tensão, conectada na rede secundária da distribuidora, pela NBR 5410, você tem aí o total de 5%. E o total é ramal de entrada, circuitos terminais. Ou então, ramal de entrada mais circuitos de distribuição mais circuitos terminais. Então você tem aí no mínimo 3 níveis de circuitos. Trecho 1, trecho 2, trecho 3. A soma dos 3 trechos é 5%, no máximo. E detalhe, o circuito terminal é no máximo 3 ou 4%, se não me falha a memória aqui. Costumo trabalhar com 3% para o circuito terminal. Então eu tenho que o circuito terminal é 3%. Resta então, por exemplo, numa unidade de baixa tensão, eu tenho 1% para mais um trecho e 1% para outro trecho. Somei e já deu 5%. Beleza, agora aqui que eu tenho uma unidade consumidora. Aqui, nesse caso aqui, esse projeto aqui, ó. Eu tenho uma unidade consumidora de grande porte. Nessa unidade consumidora aqui central, tem um painel aqui e uma subestação aqui, este meu circuito de alimentação principal aqui, que vai vir da subestação para o QGBT, ele é a origem da minha instalação. Então eu tenho um trecho aqui, que eu vou chamar de trecho de ramal de entrada, da subestação até o quadro geral de baixa tensão, um trecho. Do quadro geral de baixa tensão para outros painéis, eu tenho alimentadores, eu tenho circuito de distribuição. E depois eu tenho circuitos terminais. A soma desses 3 trechos
eu devo ter 7%. Então eu vou separar, por exemplo, para os circuitos terminais eu já tenho 3. Então vamos fazer uma continha básica. Ó. 7 menos 3. 7% é o todo. Lá nos circuitos terminais eu vou ter menos 3. Então me sobrou 4. Beleza, então eu tenho mais 2 trechos. O que é que eu vou considerar como premissa de projeto? O circuito de distribuição, os trechos aí de circuito de distribuição, eu vou considerar 1. Então eu tenho menos 1. Beleza, me sobrou então 3% para o meu circuito de alimentação principal. Ou seja, 3% eu tenho que ter uma queda de tensão para mim, para esse projeto aqui, para esse circuito aqui principal, eu tenho que estar com uma queda de tensão de 3%. Então, esse dimensionamento aqui ó, de 4,37 para mim não é aceitável nessas circunstâncias, nessas premissas que eu coloquei. Então, o que eu posso fazer? Começa então a decisão de projeto. Olha só, eu tenho que olhar aqui minha planta baixa. A subestação não vai sair do lugar, ela já está definida aí como fixa nesse ponto de limite de propriedade, mas o meu quadro geral de baixa tensão, eu tenho condição de conversar com o arquiteto desse projeto e de dizer, olha, eu preciso desse quadro mais próximo do centro de carga ou mais próximo da subestação. Eu preciso. Ah, mas não tem espaço. Tem que ter um espaço. Temos que encontrar um lugar. Temos que criar, se for o caso, aí uma área de serviço que eu possa colocar o meu quadro geral de baixa tensão nesse local. Porque do jeito que está, eu vou prejudicar a instalação elétrica do empreendimento. Então o que a gente vai fazer aqui? Mudar, alterar, reposicionar o meu quadro geral de baixa tensão. Vou trazer ele mais para a esquerda possível. Agora que entra a ferramenta. Ferramenta é um braço. É como se fosse uma extensão do seu corpo. Ela está aqui para lhe ajudar. Você domina a ferramenta, não a ferramenta lhe domina. Então veja que tudo que a gente está falando aqui, ó, com base nas normas, na 5410, na experiência de projeto, nas premissas que a gente está adotando como projetista. E por fim, a ferramenta vem para lhe ajudar na produtividade. Se eu fosse fazer isso aqui, esse projeto, no AutoCAD, usando o AutoCAD e usando uma planilha de Excel, pode ser a planilha da NASA, não importa. Mas se eu estiver usando uma planilha de Excel e o desenho de AutoCAD, gente, eu vou ficar talvez horas aqui tentando, fazendo conta, medindo linha lá no AutoCAD. Vou perder muito tempo. Agora eu quero que você sente na cadeira, se segura, porque você vai ver aqui como é que entra a produtividade nessa ferramenta. E detalhe, isso é uma coisinha de uma coisinha de uma coisinha. Um detalhe de um dimensionamento, de um circuito de dentro de um projeto. Que eu vou lhe mostrar aqui para você como vai me fazer ganhar tempo. Simplesmente eu vou pegar esse painel aqui, ó, pegar o painel que é o QGBT e vou agora diminuir um pouquinho essa parte aqui, ó, e vou posicionar ele o mais perto possível aqui, até onde eu posso ir para ficar numa posição melhor. E aí eu vou ficar olhando aqui à direita. Essa distância aqui vai ser alterada e eu vou também alterar, consequentemente, a queda de tensão. Simples assim. Eu vou pegar o comando de mover, pegar o QGBT e vou mover aqui, por exemplo, bem para cá, ó, 15 metros mais próximo. Ok? Movi para cá. Olha aqui o que aconteceu. Ó. Distância aproximada já se recalculou para mim. 92 metros. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui de 100 metros. Considerado. E minha queda de tensão já baixou para 364. 364. Já falei para vocês que nas minhas premissas desse projeto aqui, conforme eu expliquei, não é o suficiente. Essa distância que ele está marcando aqui do quadro até a subestação, para mim, 364 queda de tensão não é suficiente. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente vou pegar ele aqui, vou mover e vou trazer bem para cá. Vamos supor que eu convenci o arquiteto a fechar um ambiente aqui de uma área de serviço, digamos. Vou colocar o QGBT bem aqui. Ó. Coloquei ele posicionado aqui. Minha distância diminuiu para 78 metros. Rapidinho, questão de segundos. Eu já venho aqui e considero, então, por exemplo, como a distância considerada, né? 78 é a minha base, então eu vou colocar, por exemplo, 90 metros aqui. Ó. Ah, mas o que é essa diferença, Marcelo? É o que eu conheço da instalação, considerando aqui o trajeto desse cabo. Ó, essa distância aproximada aqui é uma linha reta daqui para cá. Mas eu considero que esse cabo vai descer, vai fazer uma curva, vai ter um raio para fazer uma curva, para passar pelas caixas de passagem, vai dobrar para cá. Chegando aqui, ele pode subir até o painel, ele pode subir por aqui, pegar uma eletrocalha, descer por aqui. Então eu considero uma distância um pouco maior. Tá? E agora eu tenho uma queda de tensão de 3,28.
Dá uma olhada, gente. Para mim, ainda não está dentro da meta. Eu vou colocar mais próximo ainda aqui esse QGBT. Eu vou pegar ele e mover e vou colocar como se ele fosse realmente aqui dentro de um local fechado. Diminuiu aqui para 74 e agora eu vou considerar a distância aí por volta de 85. E aí eu tenho então finalmente, ó, queda de tensão 3.0, 3.09. Agora eu tenho 3% de queda de tensão. Ou seja, como é que fica o meu projeto inteiro, tá? 7% é o total. Eu tenho 3% no ramal de entrada, tenho mais 3% que eu vou usar nos circuitos terminais e sobra 1% para os meus circuitos de distribuição. São os alimentadores, conexão entre painéis. Então eu tenho essa queda de tensão planejada para esse projeto. Ou seja, o meu circuito mais pesado, que é esse aqui, ó, que está marcado aí em azul, tá? No 3D, de novo, é o que liga. Olha onde é que ficou o painel agora, ó. Ficou bem aqui na portinha aqui, ó. Que vai ligar o meu quadro geral de baixa tensão, que é esse painel aqui, ligado na subestação, que está aqui pertinho aqui, ó, no limite da propriedade. Esse circuito aí, esse circuito principal, que eu vou colocar aqui, por exemplo, a vista única aqui para a gente ver, esse quadro para a subestação. Esse alimentador principal já está consumindo aí, entre aspas, né, 3% de queda de tensão do total de 7% que eu tenho. Mas está dentro do que eu já estou planejando para esse projeto. Vou ativar aqui, por exemplo, as minhas cores sombreadas, para a gente voltar para a visualização 3D comum aqui do nosso projeto. Vou fechar aqui o meu quadro de cargas e vamos então ficar olhando para essa vista aqui principal, em perspectiva, do nosso empreendimento comercial, shopping comercial de grande porte. Dá uma olhada no que vai vir por aí nas próximas aulas, tá? A gente está vendo aqui um estacionamento, vamos ter possivelmente então o assunto de carregadores veiculares aqui dentro, com certeza. Temos uma edição coletiva aqui pela frente, um desafio para saber como é que a gente vai fazer para atender todas essas lojas aqui. E também temos outras lojas âncoras, né, que a gente tem aqui para atender. Por enquanto a gente só fez uma. De cara a gente atendeu esse restaurante aqui. E claro, se você é como eu aí, bem treinado no método CPE, que a gente explora o mercado por completo, usando os projetos mais demandados do momento, quando você olha para umas cobertas dessa aqui, ó, umas cobertas dessas aqui, com certeza já acende uma luzinha, um alerta aí vermelho, para a gente chegar aqui e propor para o empreendedor mais um tipo de projeto, que vai ser um investimento que vai trazer retorno para ele. Não vou nem falar, porque você já deve estar imaginando aí, que já dei dica até demais, então deixa para as próximas cenas, né? Os próximos capítulos aqui dessa história. O fato é que estou muito feliz de compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse caso. Esse aqui foi o primeiro momento que a gente está com esse projeto aqui na mão, e eu quero que você, sentado aqui na nossa mesa da nossa empresa, continue, se sinta envolvido nesse desenvolvimento das ideias e do planejamento para esse projeto aqui. Esse é o projeto Eletro na Prática, mais na prática do que isso aqui, galera, impossível. Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Deixa agora mesmo no chat aí o que você está achando, o que você achou desse novo desafio que nós temos aqui, que você está participando. Comenta no chat aí, nos comentários, se você está vendo o replay dessa aula. Faça o maior esforço possível para estar aqui quarta-feira, 8 horas, que a gente vai estar junto aí, acompanhando vocês no chat, e você pode tirar suas dúvidas, tá? E lembrando que se você quiser entrar numa das turmas do curso Projeto Elétrico, o treinamento completo que vai te ajudar a triplicar sua renda com projetos elétricos, explorando por completo o mercado de projetos, usufruindo plenamente da sua atribuição técnica, da sua carteirinha do CREA ou do CFT, aproveite a oportunidade, não deixe para depois. Clica no link abaixo e se inscreve. Entra no grupo de WhatsApp e a gente vai se ver muito em breve aí numa das próximas turmas do curso Projeto Elétrico. Forte abraço a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. Um abraço especial para a família CPE. Estamos juntos. Até a próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática.